Mateus capítulo 5, versículo 38, a seguir está escrito assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aí vem Cristo, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém? Diga-se: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Amém? Vocês podem ficar à vontade. Gostaria que vocês ficassem com a Bíblia de vocês aberta para vocês acompanhar, para nós aprender da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outra versão, olha para vocês terem uma ideia o que está escrito em uma outra versão. Está escrito versículo 38: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Versículo 39: mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê, e se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Essa é a outra versão da palavra do Senhor para nós entender, compreender as escrituras do nosso Senhor. O tema é olho por olho e dente por dente. É um ensinamento que o próprio Deus deixou para Moisés no Antigo Testamento, e nós precisamos entender o porquê que Deus deixou isso para Moisés no Antigo Testamento, e agora ele vem e fala para mim e para você, ele deixa para todos nós: eu porém vos digo, de modo algum jurei, eu vou repetir aqui, falei o versículo errado. Eu porém vos digo, não resistais o perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. Não quer dizer que é para nós dar a face do nosso rosto para a pessoa bater. Nós precisamos saber entender o que Jesus, a palavra do Senhor tem várias metáforas, várias simbologias, e nós precisamos entender o que é esse tapa que Jesus está nos orientando, nos ensinando conforme a palavra de Deus. Então encontramos aqui, na verdade, a 5ª ilustração apresentada por Jesus Cristo. Se nós observar, Jesus começa falando lá no versículo 17, que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Lá no versículo 21, ele fala sobre o homicídio. Lá no versículo 27, ele fala do adultério. Lá no versículo 33, ele fala dos juramentos. E agora Jesus vem falar aqui sobre a vingança, a qual nós acabamos de ler, ou seja, a 5ª ilustração que Jesus nos orienta, o meu e o seu comportamento no nosso dia a dia. Então a sua própria interpretação, ou seja, é a própria interpretação de Jesus Cristo da lei mosaica, comparada com a pervertida interpretação que os escribas e fariseus eles realizavam. Ou seja, aqui é o próprio Cristo interpretando as escrituras, aquilo que ele deixou para Moisés. Ou seja, e a qual os escribas e fariseus, eles tinham pervertido. Aí Jesus vem, traz o ensinamento, o porquê que ele tinha deixado isso lá para Moisés, olho por olho e dente por dente.
E os fariseus e os escribas, na verdade, eles pervertiam isso. Então, a declaração do Velho Testamento, olho por olho e dente por dente, você pode encontrar nos trechos lá em Êxodo capítulo 21, versículo 24, Levítico capítulo 24, versículo 20, e lá em Deuteronômio capítulo 19, versículo 21. Então, ou seja, esse versículo aqui está citado nesses 3 capítulos da palavra do Senhor. E essa declaração, ela foi feita para quem? Aos filhos de Israel. Deus deixou para aquele povo por intermédio de Moisés. E a coisa mais importante que eu e você precisamos fazer agora é determinar por quê? Qual foi o motivo? Qual foi o motivo pelo qual esse preceito foi outorgado? Por quê? Mesma coisa, às vezes as pessoas querem questionar. Deus vem aqui e fala no Novo Testamento que por conta do coração duro do homem, Deus libera, Deus aceita o divórcio. Por que esse mesmo Deus que está dizendo que por conta do coração duro do homem, ele está falando que pode ter o divórcio, e por que no Antigo Testamento ele fala que ele odeia o divórcio? Deus é Deus diferente? O próprio Deus está em contradição? O próprio Deus está em contradição com a palavra dele? Não. Deus, ele tem a sua forma de trabalhar. Deus, ele tem o seu pensamento, e o pensamento de Deus é diferente do nosso pensamento. Nós entendemos, compreendemos do jeito que nós pensamos às vezes, mas o pensamento de Deus, ele é diferente do nosso. Então nós precisamos entender o porquê. Qual é o motivo que Deus deixa lá para aquele povo, olho por olho e dente por dente? Aí vem Cristo e fala para todos nós no dia de hoje, ó, não se vingue dos que fazem mal a vocês. Por que Jesus fala lá, olho por olho, dente por dente, agora fala para nós não se vingar? Qual é o intuito? Por que Jesus está em contradição? Não, nós vamos entender, compreender o porquê esse preceito foi outorgado. Idêntico princípio aplica também se nos casos lá do adultério e do divórcio, tanto também como no caso dos juramentos. Então o principal intuito aqui desse preceito mosaico era de controlar os excessos. Por isso que Deus escreve para aquele povo, imagine lá na época de Noé, como que o povo vivia. Os animais ouviram Noé e o povo não ouviu. Os animais entraram na arca, mas o povo não entrou. Olha como o povo era rebelde. Olha a situação daquele povo. Ou seja, Deus fez a arca para quem? Foi para os animais ou foi para o povo? O povo. Mas os animais ouviram e o povo não quiseram ouvir. Então por que Deus, o porquê que ele escreve, qual era o principal intuito? Era controlar os excessos. Por isso que Deus escreve naquela época para Moisés. Então nesse caso particular, tinha por fim controlar o quê? A ira, a violência e a vindita, ou seja, a vingança. Para isso que Deus escreve. Deus sabia como se encontrava aquele povo, a sua ira, a violência. O que nós precisamos entender, irmãos, que Deus é Deus da lei. Deus deixou a lei, Deus é Deus da lei e Deus é Deus da graça. Se nós observar no Antigo Testamento, desde lá Adão e Eva, ninguém é salvo por lei, todos foram salvos por graça. Só que Deus, o mesmo Deus que deixou a lei, vem Deus e deixa a graça, para nós entender, compreender as Escrituras. Então Deus sabia, Ele queria controlar a ira, a violência, a vingança. Então não há necessidade aqui alguma de elaborarmos esse ponto, porque infelizmente todos estamos familiarizados com o mesmo, Todos nós temos tornado culpado desse pecado. Seja sincero. Não vale mentir, hein? Não pode mentir. Mentir não é de Deus. Quem aqui já teve uma irinha hoje? Só um pouquinho só. Quem aqui já não teve uma vingancinha hoje? Talvez você não partiu de você e realizou, mas lá dentro do seu coração teve uma vingancinha. Quem aqui, meu Deus, eu tenho que controlar a risada aqui. Quem aqui não teve essa ira hoje? Então, ou seja, todos nós pecamos.
Todos nós, de uma certa forma, meus irmãos, somos culpados desse pecado. Todos nós temos uma ira. Todos nós, e se alguém falar para mim, não pastor, eu não tenho ira nenhuma. Meu Deus, eu tenho que me retirar da terra. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos no pecado. Enquanto eu e você estiver nessa terra, nós seremos apenas perfeitos quando nós subirmos com o nosso Cristo. Aí sim, mas enquanto estiver nessa terra, às vezes alguém pode falar assim, pastor, dá vontade, talvez até a ira pegou você hoje e você pensou, talvez teve uma vingancinha e falou, se eu pudesse pegar Adão, se eu pegasse esse homem, se eu pudesse pegar, eu puxaria o colarinho de Adão e falasse, rapaz, por que você comeu aquela fruta? Eu tenho certeza que se alguém que pudesse fazer isso com Adão, iria a vingança, a ira, por quê? Porque nós herdamos tudo de Adão. Tudo aquilo que Adão herdou, o pecado, as doenças, tudo que vier ao mundo foi por conta de Adão. Então todos nós podemos ficar doentes. Todos nós, enquanto nós estivermos na terra, nós vamos pecar. Enquanto, pastor, mas mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque mesmo tendo o Espírito Santo de Deus, nós somos pessoas, seres humanos, que cada um pensa do jeito, cada um quer fazer de um jeito, cada um olha na Bíblia às vezes e quer interpretar do seu jeito. Olha para as igrejas, quantas igrejas existem no Brasil? E cada pessoa às vezes quer interpretar do seu jeito. E a Bíblia, a palavra do Senhor, mesmo as pessoas tendo o Espírito Santo, vai haver de uma certa forma erros. Mesmo tendo o Espírito Santo de Deus. Então, se qualquer malefício, dano ou mal for feito contra nós, o revide faz parte de nosso instinto natural. Faz parte. A gente quer revindar. Ou alguém pode falar para mim, não pastor, olha, alguém bateu no meu carro hoje e eu dei glória. Falei, bate de novo. Eu fiquei feliz, bate de novo, vem aqui, bate de novo. Quem que ia fazer isso? Eu não acredito. Se alguém te bater no seu carro, você já levanta ali de onde você está sentado no seu banco ali e fala, rapaz, mas a ira já subiu sobre você. Você já quer se vingar. Aí talvez o outro rapaz vai chegar em você e falar, puxa rapaz, eu errei, me perdoa, vamos ver o gasto aí, vou pagar. Aí você fala, puxa, né? Ele reconheceu, né? Que está errado, que bateu no carro, vamos lá arrumar. Aí você vai ficar até mansinho. Mas até aquele momento, talvez a ira já subiu. Por conta da natureza, por conta do tipo de pessoas, por conta daquilo que nós herdamos de Adão e Eva. Então não só isso, mas também queremos acrescentar mais ainda do que é justo sobre a nossa vida. A gente pensa algo só, eu quero só algo que é justo para mim. E às vezes, nesse revide que nós temos, nós queremos reivindicar algo para nós. E algo que talvez a gente pensa que é justo. Então, era isso que os homens e mulheres faziam naqueles dias. Ou seja, é o que continuava talvez fazendo até hoje. E Deus queria controlar. Deus falava, olho por olho e dente por dente. A ideia era controlar a ira, controlar a vingança daquele povo. Então basta uma pequena ofensa para que a pessoa ofendida procure tirar vingança, incluindo às vezes danos físicos ao ofensor, podendo até mesmo tirar-lhe a vida. Tem pessoas que chegam até a tirar a vida do seu próximo. E Deus então, imagine como era aquele povo de Israel. Imagine, olha o que aconteceu lá com Abel e Caim. Começa a ler as escrituras, começa a examinar a palavra do Senhor. Então, toda essa tendência para a ira e para a cólera, para a retribuição e para a retaliação, encontra-se no âmago, ou seja, na parte central mesmo da natureza humana. Se encontra conosco. Se encontra no nosso dia a dia. Não é apenas, meus irmãos, a natureza que se caracteriza pela lei das presas e garras sangrentas, mas a própria humanidade assim se caracteriza. A própria humanidade, as próprias pessoas. Eu dou um exemplo para vocês. As crianças. Quem aqui ensina as crianças a tacar pedra na cabeça do outro?
Quem aqui ensina? Ninguém ensina. Mas por conta da natureza, por conta de Adão e Eva, a criança, se alguém pegar o brinquedo dela, ela mesma, ela vem aqui, eu vou pegar uma pedra e acertar na cabeça da outra. Nem precisa, a gente não vai ensinar os nossos filhos, eu acredito assim, nós não vamos ensinar os nossos filhos a falar assim, ó, taca a pedra, que se você ver, taca a pedra. A gente não vai ensinar, mas a criança já nasce, meus irmãos, todas as crianças já nascem com esse instinto natural de querer brigar, de querer se vingar, de querer a ira contra outra criança. Ninguém ensina por conta, e aí a gente vem na igreja e aí as pessoas aprendem que criança não tem pecado. Claro que tem. Todos pecaram, a Bíblia diz, até a criança peca diante do nosso Deus, o nosso Salvador. Então até a criança, ela quer se vingar. Até a criança, então a finalidade desse preceito aqui mosaico foi o de controlar e reduzir esse pendor para a mais caótica condição, devolvendo certa ordem à sociedade e também dos homens. Ou seja, por isso que a gente tem que entender, a lei está aí. A lei serve para educar. Vamos analisar. Traz para essa cidade aqui de Pelotas para você ver. Vamos supor que nessa cidade não existisse lei. Não existe. Ó, irmãos, aqui na cidade não tem lei. Os mercados, como seria? As farmácias, como ficariam? Como ficaria o trânsito da cidade? Não tem lei. Aqui é a cidade, meu Deus do céu, a cidade de Lodebar. Cidade de Lodebar, não tem nada, aqui não tem regras nenhuma. As pessoas podem viver do jeito que querem. Como seria essa cidade? Como seria? Bagunçada. Para isso que serve a lei. O que a gente precisa entender é que a lei não salva, a lei é para educar. A lei, se não existisse sinaleiro, quebra-mola na cidade, todo mundo iria passar. Ou seja, chega nas esquinas, todo mundo ia buzinar. Por quê? Porque não tem sinaleiro. Para isso que existe a lei. A lei serve para educar, mas a lei não salva. Quem salva é Jesus Cristo. E desde Adão e Eva, a graça tem sido derramada sobre a vida de todas as pessoas. Todas as pessoas têm fé. Qual é a fé natural que uma pessoa tem? Qual é a fé? Acordar de manhã, chuva que Deus está mandando, e a pessoa às vezes pega ali as suas coisas, toma um banho, se prepara e sai embaixo de chuva para ir trabalhar. Não está nem olhando para o tempo. Isso é fé. É uma fé natural. Tem pessoas que têm fé. Pode estar chovendo canivete, ele vai para trabalhar. Isso é fé. Fé, tudo é graça. E eu e você precisa entender isso. Então Deus, o autor da salvação, o autor do caminho, através do qual a humanidade pode ser libertada da escravidão e da tirania do pecado, também determinou que o pecado fosse reprimido. Deus queria que o pecado fosse reprimido. Por quê, pastor? Isso a gente pode trazer pela palavra do Senhor, pelas escrituras também do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vejamos o que Paulo diz. Olha o que Paulo está falando para uma igreja. Paulo não está escrevendo todas as cartas, toda a palavra de Deus, não é para o povo pagão. Toda a Bíblia é escrita para nós cristãos. Qual é o nosso comportamento? O que a palavra de Deus quer para nós? Então vem Paulo, observando a igreja de Corinto, sabendo que a igreja de Corinto estava com vários problemas, e Paulo então escreve, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a seguir. Agora estão dizendo que há entre vocês aí uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos, olha o que ele está dizendo, nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Isso é lei, ou seja, até os pagãos, eles não vão viver numa imoralidade sexual. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Então fiquei sabendo que certo homem aí está tendo relações com a própria madrasta. Olha o que Paulo está dizendo para uma igreja. Olha o que Paulo está escrevendo, ou seja, o pagão lá, o ímpio, ele não pratica isso, mas dentro da igreja está tendo, e isso serve, é lei que Deus deixou para que o homem não faça esse tipo de coisa. Olha o versículo 2, como é que vocês podem estar tão orgulhosos por conta disso?
como que vocês estão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deviam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo esse tipo de coisa. Olha a orientação de Paulo, tem que expulsar uma pessoa dessa, que está nessa prática. Vamos para o versículo 5, olha o que Paulo está dizendo no versículo 5, entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha o argumento, olha o ensinamento. Então, o Deus da graça também é o Deus da lei. Aí, irmãos, a lei foi escrita por Deus. Não matarás, não adulterarás, que mais? Honrar o pai e a mãe. Ou seja, tudo algo exterior. E o interior, não cobiçarás. Ou seja, Deus está falando também o quê? Da graça. Tem algo interno e tem algo também externo. Então a graça desde Adão e Eva. Então o Deus é o Deus da lei. Quem deixou a lei para Moisés foi Deus. Não foi Moisés, peraí, eu vou escrever algo aqui e vou deixar para vocês. Não é, meus irmãos. A lei foi deixada por Deus para Moisés, para controlar, para que aquele povo viesse ter comportamento, apenas para isso. Mas aquele povo era salvo também por graça. Nenhum, imagine, se Caim que matou Abel, se fosse por lei, Caim não poderia ser salvo, mas ele se arrependeu. Então que ele foi salvo de que jeito? Por graça. Ele foi salvo por graça. Todos são salvos por graça. Então o Deus da graça também é o Deus da lei, e essa é uma ilustração da lei. Deus não somente haverá de eliminar inteiramente o mal e o pecado com todos os seus resultados, mas também nesse inteirinho, ou seja, nesse espaço de tempo, haverá de controlar e impor-lhes limites. Ou seja, o que Deus quer fazer conosco? Deus quer, de uma certa forma, colocar, controlar, impor limites diante de nós. Não faça isso, você não pode fazer, não pode roubar, não pode adulterar, não pode, tem que honrar o pai e a mãe, ou seja, Deus está colocando limites para nós não realizar. E se nós realizar, o que acontece? Deus vai matar nós no mesmo momento? Sim ou não? Não. Se você se arrepender, a graça de Deus é fiel para te perdoar. Talvez se você errou, fez algo de errado, meus irmãos, isso é para colocar limites para o homem. Olha aqui que Deus falou para Eva, tá vendo? Aquela fruta não. Olha o limite que Deus estava deixando para Adão e Eva. Esse fruto aqui, vocês podem comer todos esses frutos, só esse aqui que não. Mas Adão e Eva fizeram o quê? Foram lá e comeram o fruto que Deus falou que não era para comer. Deus colocou limite. Deus coloca limite para mim, Deus coloca também limite para todos vocês. Então eu e você, nesse espaço de tempo, o pecado se encontra em nosso meio, o mal, o pecado, nós estamos no nosso dia a dia. Hoje a ira, a vingança se encontra no meio de nós, e Deus coloca nos limites, porque nós precisamos o quê? Conforme a Bíblia diz, conforme o ensinamento de Cristo, que está nos ensinando lá no versículo 39, porém vos digo, não resistais ao perverso. Esse é o ensinamento de Cristo. Por mais que você vai ter a irinha, por mais que você talvez vai pensar algo de errado contra alguém, Deus está dando essa instrução para mim e para você. Em outra versão está dizendo, mas eu lhe digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Não se vingue. Olha como que é interessante. Olha lá o versículo 43, o que a palavra do Senhor está dizendo. Ouviste o que foi dito, ouviste o que foi dito, no caso para os antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Então lá no Antigo Testamento falou, você vai amar o teu próximo, vai odiar o seu inimigo. Não é assim que não é assim que Deus deixou lá para Moisés?
Você pode odiar o seu inimigo, mas aí vem Jesus, vem a graça e fala: eu porém, no versículo 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, olha só, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A pergunta que eu faço para vocês: o que é mais fácil? Viver pela lei ou pela graça? Sejam sinceros. Só escutei um glória. E aí? O que é melhor? A lei ou a graça? Alguém pode falar: pastor, nós estamos perdidos. E estamos mesmo. Nós estamos perdidos. É só a misericórdia do Senhor. É só a compaixão, porque se você tentar ser salvo por lei, você nunca irá conseguir cumprir toda a lei, nunca. Aí você vem viver, tá bom, eu quero a graça, mas aí vem Jesus e fala só, assim para nós, ó, só que é o seguinte, a graça, você tem que amar o seu inimigo. Se você considera o pastor Fernando como seu inimigo, sinto muito te dizer, você tem que amar ele. É o que Jesus está dizendo. Se você fala assim, sabe, mas o pastor, ele está aqui, aquele paranaense, eu não gosto muito dele não. Você tem que me amar. Jesus está dizendo. É o que Jesus está nos orientando. Ou seja, tem que amar os nossos inimigos. Então, ou seja, é isso que Jesus fez isso que? Para controlar, para colocar limites. Por exemplo, lá no livro de Jó, onde o próprio Satanás não pode fazer certas coisas, e menos que receba permissão para tanto. Foi na vida de Jó. A Bíblia chega a dizer, se não me falha a memória, lá em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia chega a dizer que o diabo, ele se encontra amarrado. As pessoas têm dificuldade de interpretar isso, de compreender, de entender isso. Como que o diabo está amarrado? Eu não estou entendendo isso, pastor. Me explica isso. O diabo, ele na verdade, ele está acorrentado. Spurgeon chega a citar assim, que o diabo, ele vive é como um cachorro, ele vive em uma coleira. Ele só pode ir aonde Deus manda. Deus fala assim, ó, até ali você pode ir, ele vai. Assim foi na vida de Jó. Assim também aconteceu, ou seja, Satanás, ele está amarrado. Ou seja, desde o Antigo Testamento, assim na vida de Jó, assim na nossa vida, o diabo está amarrado. Ele só pode fazer algo em nossa vida que Deus autoriza. Pode fazer. Aí Deus permite. O diabo vai lá, você está achando que o diabo vai deixar você de férias? Vai nada, o bicho pega. Crente não tira, o diabo, a gente tira férias da nossa carne, mas o diabo não. O diabo continua lá pelejando, lutando contra as nossas vidas. Assim foi na vida de Jó. Deus olhou para o diabo olhou para Deus e falou assim: olha o seu servo, ele é obediente, ele é fiel, porque nada falta na vida dele. Aí Deus vai lá e fala para ele: então tá bem, então você toca nos seus filhos, pode tocar no seu corpo, você pode tirar todos os bens dele. Deus colocou limite para o diabo. Assim o diabo, quando o diabo ser solto, pastor, peraí, se o diabo está solto, se o diabo está preso, quando que o diabo vai ser solto? Quando? Qual é o momento que ele vai ser solto? O diabo vai ser solto quando o anticristo se manifestar. Aí ele será solto. A Bíblia chega a dizer que quando o anticristo se manifestar, e quando o diabo chega, a pergunta que eu faço para vocês: quando o diabo chega, ele chega fazendo barulho ou ele chega mansinho? Barulho ou mansinho? Barulho ou mansinho? Mansinho. Ele não vai chegar fazendo barulho. Assim o anticristo vai ser manifestado.
Quando o anticristo ser manifestado, o diabo vai fazer o quê? Vamos trazer uma ideia conforme a palavra do Senhor, o que Jesus fez lá com Lázaro. 4 dias estava Lázaro lá morto, Jesus ressuscitou. Vamos supor que no período do anticristo, a pessoa, alguém da nossa família, ou da sua família, alguém conhecido que você pode talvez saber na cidade ou em outra cidade, essa pessoa morreu faz 4 dias, o anticristo vai lá, pode sair daí. Ele vai fazer milagre. Elias, a Bíblia diz que Elias fazia chover, fazia que caía água do céu. O anticristo, sendo usado pelo diabo, ele vai chegar e vai falar: pode chover agora. Por isso que a Bíblia chega a dizer que até os escolhidos de Deus podem ser enganados. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ou seja, quem vive por sinal, porque tem gente que gosta de viver por sinal. Não, nós precisamos viver por fé. Temos que viver conforme, porque o anticristo vai fazer muitos milagres e que muitas pessoas irão se prostrar. Então, por um período de tempo, o anticristo vai fazer só coisa boa. Depois que ele fez as coisas boas, aí vai vir a destruição. Aí vai vir algo para aqueles que se prostraram ali diante dele. Então Deus estabeleceu o presente preceito, o qual insiste que essas questões aqui precisam ser controladas por um certo princípio de igualdade e equidade. Por isso que Deus está dizendo lá no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Deus sabia a condição daquele povo, Deus sabia o comportamento daquele povo. Então Deus estabeleceu ali o presente preceito para aquele povo. Por conseguinte, se o homem chegasse a cegar a outrem, não deveria ser morto por esse motivo. Não podia. Se um homem, por exemplo aqui, olho por olho, dente por dente, se o homem arrancasse o dente do outro, o outro podia se vingar, ir lá e tirar o dente do outro também. Era assim que funcionava no Antigo Testamento. Deus queria fazer isso para o quê? Para controlar aquilo que estava acontecendo naquele período. Então o castigo era sempre equivalente à ofensa, sem jamais excedê-la. Se um arrancasse o dente do outro, o outro tinha autorização para arrancar o dente do outro. Já imaginou se isso acontece nos nossos dias hoje? Já pensou esse irmão que está aí perto de você aí? Não vou falar para você olhar do lado e falar para ele que você é bonito. Não, de jeito nenhum. Mas já imaginou se esse irmão que está sentado do seu lado arrancar seu dente? E aí você tinha toda a autorização para arrancar o dente dele também. Já imaginou como que seria a situação nos dias atuais? Por isso que Jesus está dizendo aqui, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Jesus traz esse ensinamento para nós. Jesus traz essa orientação a todos nós. Então esse é o propósito deste preceito mosaico. O princípio de justiça tem de fazer parte do quadro. E a justiça nunca se mostra excessiva em suas exigências. Deve haver correspondência entre a gravidade do crime e o castigo imposto contra o mesmo, entre o erro praticado e a providência tomada a respeito daquele erro. E por isso que está escrito lá, Deus deixou para Deus é Deus da lei. Nós precisamos aprender isso. Deus deixou a lei para Moisés, olho por olho, dente por dente, porque Deus sabia, Deus queria controlar aquele povo, meus irmãos. Deus sabia quem era aquele povo. Então o objetivo daqueles estatutos da lei não era que a retaliação, ou seja, o revide, fosse rigidamente executada, olho por olho, ou dente por dente. Não era isso. Deus queria que eles não praticassem isso. Vamos trazer um exemplo para os dias atuais. Vamos trazer hoje. Alguns países, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, se alguém pratica um ato lá nos Estados Unidos, essa pessoa pode ter a pena de morte. Então o que acontece nesses países que tem a pena de morte? As pessoas vão fazer o quê? Vão evitar de ter aquela prática.
Enquanto às vezes no nosso país, como não tem a pena de morte, as pessoas às vezes praticam um ato e voltam a repetir esse ato. Por isso que Deus deixa isso lá para aquele povo, olho por olho, dente por dente, para que eles não viessem praticar, para que eles viessem ser controlados por Deus, para que eles não errassem. E mesmo assim aquele povo às vezes, eles praticavam esse erro. E aí então Deus observando, Cristo vem e fala, eu porém vos digo, eu vou repetir, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, ou em outra linguagem, não se vingue dos que fazem mal a vocês, não se vingue. Esse é o ensinamento que Jesus está trazendo para aquele povo. Então a sua finalidade era apenas evitar esses terríveis excessos. Era isso que Deus estava deixando para aquele povo, ou seja, esse terrível espírito vingativo que os homens manifestam, coibindo e mantendo dentro de limites razoáveis. Vamos trazer hoje, que Jesus está nos ensinando, olha aqui que Jesus está dizendo, lá no versículo 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Quando eu leio isso, Jesus está deixando o quê? Uma ordem para mim, é para você amar os seus inimigos. O que a gente vai fazer? Vai amar ou não? Se não amar os nossos inimigos, não tem céu. Não tem. É difícil falar isso, mas não tem. Se nós não amar o nosso inimigo, não veremos o céu. Então Deus está deixando para nós na graça hoje, olha só, Deus está dizendo, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu, porém, estou dizendo para vocês, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se nós não praticar isso, não tem céu. Sinto muito, vai ficar na igreja, pode ser um grande pastor, pode ser famoso, pode ser o mundo inteiro usando você pode tomar a ceia todos os dias na casa de Deus, como a igreja primitiva tomava, você pode cantar, você pode profetizar, você pode orar por curas, por milagres, pode fazer tudo na casa de Deus, mas nunca verá o céu, porque não ama o seu inimigo. A pergunta que eu faço, é fácil amar o inimigo? Jesus. A nossa natureza natural? O homem natural? Nunca. Para amar o inimigo é só tendo o Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, não consegue amar o inimigo. Para ter somente com o Espírito Santo que nós iremos conseguir amar o nosso inimigo. Então, possivelmente, a faceta mais importante da questão é que esse preceito aqui, olho por olho e dente por dente, não foi dado para os indivíduos. Isso é importante a gente estudar na história. É importante a gente buscar, ou seja, não foi dado para os indivíduos, mas antes foi dirigido aos juízes, que eram os responsáveis pela lei e pela ordem entre os indivíduos. Então vem aí os escribas e fariseus querendo interpretar isso. Não foi deixado para todas as pessoas, não. O sistema ali de juízes foi estabelecido entre os filhos de Israel, quando surgiam disputas e contendas entre o povo, e tudo era deixado ao encargo dessas autoridades responsáveis, a fim de que julgassem as causas. Leia o livro de Juízes para vocês verem. Nem todo aquele povo podia, meus irmãos, não foi estabelecido para todos os filhos de Israel, não. Deus levantava cada juiz. Para quê? Para que vinha julgar as contendas daquele povo, a disputa daquele povo, como nos dias de hoje também. Muitas pessoas às vezes querem que o pastor às vezes tome uma decisão sobre uma dívida de algum cristão.
Eu me recordo, quando eu cheguei logo na cidade de Pelotas, meu Deus do céu, primeiro dia que eu estive aqui, apareceu uns 3, 4, pastor, fulano me deve, ciclano fez isso, pastor, eu preciso que o senhor resolva a minha situação, pastor, olha só pastor, a minha família vendeu ali a casa, e nós queremos dividir os bens, e os crentes não querem dividir. Eu sou o pastor da igreja. Você quer ir? Vai lá no advogado na cidade, procura advogado, tem um juiz na cidade, e todas as autoridades são constituídas por Deus. O juiz desta cidade aqui, ele está ali para julgar a qualquer... Eu não posso julgar, não fui chamado para isso, só para ser o pastor. E aí as pessoas, assim como aquele período, eles querem trazer, pastor, aí chegou o pastor, vamos levar tudo para o pastor lá. Aí vem aqui, pastor, fulano, ciclano, precisa resolver. E o que o senhor vai fazer? Eu? Nada. Sou apenas o pastor. Eu sou o pastor apenas dessa congregação, com todo o campo aqui. Eu não sou responsável nem pela capital, eu não sou responsável por uma outra setorial, eu não estou lá na diretoria para resolver nada. Eu sou apenas o pastor dessa igreja e desse campo. Então, se tiver alguma situação acontecendo aqui dentro, eu tenho a autoridade de Deus para resolver, desde que seja aqui dentro. Lá fora, eu não posso resolver a situação de ninguém. Eu não sou juiz, eu não sou advogado, eu não me formei para isso, irmãos. Eu sou apenas o pastor. Então, naquele período, eles achavam que foi estabelecido aos filhos de Israel, quando surgiam todas essas disputas. Então, aos juízes competiam averiguar se a justiça estava sendo efetuada olho por olho e dente por dente, e nada mais. Era o juiz, somente o juiz tinha essa autoridade. Então essa porção, legislação mosaica, visava aos juízes e não os indivíduos em particular. Mas os escribas e fariseus estavam aproveitando aquilo, querendo que todos resolvessem, todos os indivíduos, olho por olho e dente por dente. Não. Para isso tem uma autoridade que foi levantada por Deus. Eu não sei qual será o futuro presidente do Brasil, mas eu quero dizer para você que Deus já sabe, e Deus já o elegeu. Deus já o elegeu. Sim, mas a minha confiança não está no presidente, a minha confiança continua no Senhor Jesus Cristo. A minha confiança tem que estar em Deus. Então a lei é executada pelos magistrados ou juízes, isto é, por aqueles a quem a nação incumbiu dessa tarefa. Então, no que dizia respeito ao ensino dos fariseus e escribas, a dificuldade central deles é que se inclinavam por ignorar totalmente o fato que esse ensino se destinava exclusivamente ao juiz. Era para o juiz, era o juiz que tinha que julgar no Antigo Testamento, mas antes eles faziam uma questão de aplicação pessoal. Os escribas e fariseus, depois que eles voltaram, meus irmãos, ali aonde eles ficaram por 70 anos, distante do Senhor, eles trouxeram todo esse ensinamento. Quando eles saíram da Babilônia, os escribas e os fariseus queriam implantar tudo isso, mas aí vem Jesus, aí vem o nosso Senhor, aí vem o nosso Salvador, e está dizendo para todos nós: não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Não se vinguem. Quantos irmãos às vezes querem levar o outro na justiça? Quantos? Já vi um monte falando: eu vou levar o irmão na justiça. Não se vingue. Jesus está orientando. Não é o pastor Fernando, é a palavra do Senhor que está nos ensinando, meus irmãos, no dia de hoje. Então aquele povo legalista consideravam como questão de direito e de dever executar olho por olho e dente por dente. Se a gente parafrasear isso, acontece nos nossos dias. As pessoas às vezes querem buscar o seu direito, quer se vingar contra o outro irmão. E Jesus está orientando que não, a gente está familiarizado, acostumado com essas atitudes dos legalistas que querem impor
todos os dias. Todos os dias. Então, para eles, tratavam-se mais de um direito sobre o qual deveriam insistir do que algo que servia para restringir os excessos. Para isso que servia, para restringir. Então, a perspectiva deles era legalista, e isso tornava o culpado de 2 erros. Quais são os 2 erros, pastor? Transformavam uma injunção negativa em um mandamento positivo, e além disso, interpretavam e executavam elas mesmas. Eles tinham esses 2 erros, eles praticavam. Então a mesma coisa, quando o líder atual hoje quer entrar em questões pessoais dos cristãos contemporâneos. Hoje muitos líderes, muitos pastores querem entrar, meus irmãos, sobre a vida pessoal das pessoas. Não, nós precisamos apenas aconselhar, mas nós precisamos resolver apenas algo que acontece aqui dentro. O que está lá fora não pertence ao pastor. E ainda ensinavam também outras pessoas a agirem dessa maneira, ao invés de providenciarem para que a execução desse preceito fosse uma prerrogativa dos juízes, que eram os responsáveis pela lei e pela ordem. Quem é o responsável pela lei da cidade, pela ordem? Quem que vocês acham? É a prefeita ou é o juiz? Responde. Quem é responsável? Quem é o responsável? Quem está acima? O presidente da república ou o juiz? Vocês vão responder, me ajudar? O juiz, irmãos. O juiz estudou para isso. Ele estudou, ele está para julgar. O presidente não pode julgar, ele não tem essa autoridade. Ele não se formou a ser juiz. Não, ele não estudou para isso. Somente o juiz tem a autoridade sobre o país, sobre a cidade aqui também. Então eles ensinavam as outras pessoas, responsável pela lei e pela ordem. E foi à luz desse pano de fundo então que o nosso Senhor apresentou esse ensino. Aí vem Jesus apresentando: eu porém vos digo, não resistais ao perverso, não resistais ao malvado, não resistais, juntamente com as demais afirmações que se seguem, conforme está escrito no versículo. Como é claro, estamos então diante de um assunto que com frequência tem dado margem a debates, que por muitas vezes tem sido mal compreendida. Esse texto aqui, ele é mal compreendido. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de interpretar, e que sempre tem sido a causa de muitas confusões no nosso dia a dia. Muitas confusões. Então na Bíblia não existe outra passagem que tenha produzido tanta disputa e animosidade como este preceito. Imagine, olho por olho, dente por dente. Como eu vou interpretar isso? Como que eu vou aprender sobre isso? Aí vem Jesus e fala: não se vingue. Aí Jesus está interpretando, Jesus está orientando, então, o qual nos recomenda a não resistirmos ao perverso, a não mostrarmos amorosos com o próximo e a perdoarmos os nossos ofensores. Jesus ensina, irmãos. Quem ensina é o próprio Jesus. O próprio Cristo vai nos orientando, o próprio Cristo vai nos ensinando. Jesus, ele vai trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Imagine só, ele está dizendo aqui, nesse versículo aqui, ó, eu vou repetir para vocês terem uma ideia, ó, olho por olho, dente por dente. Aí vem Jesus e fala: eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Pastor, o senhor vai explicar isso? Irei.